Vamos ter como parâmetro as igrejas cristãs. Existem centenas de igrejas cristãs, diferentes denominações religiosas, mas todas seguidoras de Cristo. Hoje eu estou aqui com o professor Roberto. Ele não gosta de ser chamado assim, mas eu vou chamar assim porque ele é um professor, ele me ensina muito na aula de catequese todos os sábados. Ele é um catequista da Igreja Católica. E a gente vai bater um papo aqui bem descontraído. Eu vou confessar que eu vou aprender bastante porque são as perguntas que eu fiz aqui, Roberto. Mas como eu já te falei aqui antes de a gente começar, eu queria compartilhar tudo que eu vou aprender aqui com as pessoas, para que esse conteúdo aqui chegue para mais gente e possa impactar as pessoas e inspirar muita gente. Eu acho muito nobre essa iniciativa, mas eu gostaria de dizer que eu sou catequista na Igreja Católica. Eu evangelizo adultos aqui na Catedral São Luís Gonzaga há 23 anos. E agora tive também a oportunidade de evangelizar adolescentes, preparando-os para a catequese da Crisma, para o sacramento da Crisma. Há 2 anos também trabalho com adolescentes. Mas eu queria dizer que isto é uma oportunidade ímpar, que muito me fascina. Como começou isso tudo? Eu comecei incrédulo. Eu tive muitas dificuldades, eu não era muito afeto à religião. E isto começou a chamar minha atenção. E eu percebi que ao longo da minha vida, eu não estava com Cristo. Mas surgiram situações que para mim ficaram evidentes, latentes, que Ele sempre estava comigo. E aí eu passei a voltar-me para que houvesse entre nós uma certa sintonia, uma harmonia. Eu comecei a tentar dar o meu melhor para surpreendê-lo. E por que a Igreja Católica, Roberto? Tem algum motivo? Veja bem, por que a Igreja Católica? Meus pais eram católicos. E eu lembro que quando criança, eu e meu irmão saíamos de casa com os cabelinhos lambidos e tal, tomava aquele banhozinho e ia para a igreja. E por tradição eu fiquei na igreja, eu estudei em colégio marista, que também era católico, jesuítas, e eu me mantive. Muitas pessoas trocam de denominação religiosa, não foi o meu caso, eu me senti bem na igreja em que estava. Conheço a história da igreja, mas penso que as falhas que com certeza houve, isso diz respeito às pessoas, gestores da igreja naquele momento, e não à igreja em si, certo? Porque tenho minha concepção sobre igreja e pretendo discorrê-la ao longo do nosso trabalho aqui. Bom, esse é um bom assunto para a gente falar, porque, obviamente, o Brasil é um país que é eminentemente católico, né? Eminentemente católico. E queria que você falasse um pouco mais da história. Por que algumas pessoas falam que a Igreja Católica foi deixada por Jesus Cristo aqui, se isso é verdade, ou se é realmente o que as pessoas querem que a gente acredite, porque, enfim, é o que eles querem pregar. Como que você vê isso? Veja bem, vamos ter como parâmetro as igrejas cristãs. Existem centenas de igrejas cristãs, diferentes denominações religiosas, mas todas seguidoras de Cristo. Mas, se nós, por exemplo, fôssemos discorrer sobre imortalidade da alma, se dividiriam as igrejas cristãs, umas defendendo a imortalidade da alma, outras não. Seriam radicalmente opostas. Vejam, são igrejas cristãs, mas cujo conteúdo há muita divergência. Por exemplo, a Bíblia.
A Bíblia católica, o Novo Testamento é igual, são os mesmos números. O Antigo Testamento, a Igreja Católica, é um equívoco dizer que a Igreja Católica tem 7 livros a mais do que a Igreja Evangélica. Não é verdade, porque por ocasião da Reforma com Lutero, ele que diminuiu 7 livros. Então, a Bíblia Evangélica está com 7 livros a menos, porque eles entenderam que não eram inspirados aqueles livros e tiraram. A Igreja Católica sempre os manteve como inspirados. São 7 livros, tá? Que a Igreja Católica tem, que eles tiraram. Então a diferença entre a Bíblia Católica e Evangélica são os 7 livros. Até 1517 era tudo igual. De 1517, a partir da Reforma, das 95 teses que Lutero colocou nas portas da Igreja, então, quer dizer, aí diminuiu a Bíblia. A partir de então começou a diferença. Mas até então os ensinamentos eram todos iguais. Só havia uma igreja, a católica. Católica em grego quer dizer universal. Era uma única igreja. Depois começaram as dissensões a partir da luterana de Lutero e surgiram todas as demais denominações que hoje a gente conhece. E qual é a explicação para os católicos falarem que Jesus Cristo deixou a igreja católica? Não, tipo, isso é verdade ou é uma coisa pregada por eles para que a gente acredite nisso? Não, eu digo que o católico tem convicção. Veja bem, a única consagração que existe é na Igreja Católica. Quando tu vais receber a Eucaristia, tu vais receber o Cristo. É o Cristo que tu recebes. É por isso que tu tens que estar sem pecado. É por isso que tu tens que se submeter ao sacramento da penitência. E aí tu vais receber o sacramento da Eucaristia. É o Cristo. As outras denominações religiosas dizem que o Cristo ali é simbólico. Ele serve um suco de uva e te dá um pedaço de pão. Na Igreja Católica tu recebe a hóstia, a Eucaristia propriamente dito, e há uma consagração. Quer dizer, de fato tu vai à igreja porque tu precisa daquele alimento espiritual, porque isso te é necessário. Então, aquele alimento espiritual eu tenho como parâmetro, me alimenta 7 dias. Depois de 7 dias eu volto e sou realimentado novamente espiritualmente. Isso faz com que eu alimente cada vez mais a minha fé católica. Bacana. E quem que foi inspirado para fazer a junção dos livros da Bíblia? Tipo, de onde isso partiu? Porque assim, eu fico pensando, né? Tá, mas foi alguém que determinou que esses livros seriam compostos, ia compor a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. De onde que isso surgiu? Para que a gente saiba assim, não, a Bíblia é realmente um livro deixado por Deus aqui para os homens. Quem trabalhou isso foi a Igreja. A Igreja Católica está alicerçada em 3 pilares: tradição, magistério da Igreja e Bíblia, certo? Então, tradição são aqueles primeiros nomes, aqueles primeiros doutores da Igreja, detentores do conhecimento, e essa é a tradição. Ela nos ensina, a nós católicos, como observar a palavra, o que é certo, o que não é certo. Isto cabe à tradição. Magistério da Igreja é o trabalho propriamente dito com a comunidade. E a Bíblia, indubitavelmente, é a palavra do Senhor. Então, é por isso que a Igreja Católica prevalece, que ela está alicerçada nesses 3 pilares básicos.